E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Mais uma vez, graças a Deus por essa oportunidade e que nesse momento nós possamos parar e ouvir a voz de Deus, não apenas com os ouvidos, mas com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, e poder se aprofundar e mergulhar na palavra de Deus, na sua revelação, na sua vontade e no querer que Ele tem para nossas vidas cada dia, e cresçamos nessa vontade, perseverando em obedecê-lo por amor, né? Então vamos lá. Como vocês já viram aí o título, né? Estamos na mensagem aí de Hebreus capítulo 13, né? Faça o bem. E hoje nós vamos dar a continuidade e a finalização de Hebreus capítulo 13. Hoje nós vamos ver a partir do versículo 11 até o versículo 16, né? Se for ter um outro vídeo para finalizar essa mensagem, eu aviso a vocês. Mas hoje a gente vai até o 11, do 11 no caso até o 16. E a palavra do Senhor diz assim: O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui está nos dizendo que nós não devemos nos esquecer de repartir com os outros o que nós temos, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E nos versículos acima, do 11 ao versículo de número 14, fala de Jesus, fala o que Jesus ele fez e por que Jesus ele fez, com qual propósito Jesus fez. E nós sabemos na palavra, né, que, vamos lá, do versículo 11 ao versículo 14, está falando o que Jesus ele fez e por que Jesus fez. E aqui a palavra do Senhor, ela diz, no versículo de número 12, que fala assim: Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. O título da mensagem de hoje é para que a gente faça o bem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando a gente volta aqui um pouco, lá para o livro, para a carta de Filipenses, olha só. Filipenses capítulo de número 2, muito conhecida essa palavra, né? Ela diz que, ela vai nos revelar aqui agora o que Jesus ele fez. E aqui diz a palavra. Começando no versículo 5, já diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, é a mesma coisa que diz aqui em Hebreus capítulo 13, quando diz assim, no versículo de número 15 e de número 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E no 16 ele fala: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E aqui, em Filipenses 2, diz assim:
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E ele diz mais, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A palavra diz que essa seja que nós tenhamos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E essa aqui foi a atitude que houve em Cristo Jesus. Ele, embora sendo Deus, não apegou-se, como diz aqui, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele esvaziou-se a si mesmo, tornou-se semelhante aos homens, foi encontrado em forma humana, e sendo encontrado em forma humana, como diz aqui, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando nós voltamos aqui para Hebreus 13, a palavra do Senhor ela diz para que a gente não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que temos, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando nós voltamos para os versículos do 11 ao 14, especificamente o versículo 12 diz: Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. E então o versículo 13 diz: portanto, saiamos até ele, até Jesus, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Em outras palavras, meus irmãos, o que eu quero dizer especificamente com o versículo 16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Com cada um desses versículos que li, conectando com Filipenses 2 com Hebreus 13, do 11 ao 16, Jesus fez um sacrifício. Esse foi o bem de Deus pela nossa vida. Aqui diz a palavra do Senhor: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Jesus se sacrificou, porque aqui diz, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Jesus, ele agradou a Deus com o seu sacrifício. Jesus, ele repartiu conosco o que ele tem e ele fez o bem de Deus nas nossas vidas. Ele fez o seu bem, pois ele é o próprio Deus, ele fez o seu bem na nossa vida. Ele, como diz a palavra do Senhor, sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Quando nós vamos aqui para João, capítulo de número 17, olha só o que está escrito, que é uma palavra muito conhecida a respeito da oração que Jesus fez. Mas olha só o que diz o início do capítulo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo,
Rogo-te, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Então, como nós acabamos de ver, toda essa palavra aqui é de Jesus orando ao Pai e dizendo ao Pai que tudo que o Pai deu a ele, ele repartiu com os seus discípulos. Então, a palavra que nós estamos aqui vendo, especificamente do versículo 16, diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. E tudo isso aqui que Jesus ele falou aqui foi exatamente tudo como Jesus ele falou. Como Jesus orou, foi exatamente tudo que Jesus fez, tudo que Jesus continua fazendo, como ele disse aqui no final, né? No versículo 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E a palavra do Senhor, ela nos diz aqui, no versículo 16 de Hebreus 13, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando a palavra aqui diz sacrifício, a palavra aqui dá ao entender a respeito de algo que você renuncia, de algo que você abre mão, né? Porque sacrifício significa algo de que você está deixando, algo que você está renunciando por outra coisa. E Jesus, ele fez o sacrifício de si mesmo. Jesus, ele fez o sacrifício dele mesmo, né? Deus entregou, Deus, como diz a palavra em João 3,16, porque amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho unigênito para que todo aquele... Deus, ele deu Jesus para quê? Para que Jesus ele fosse morto, ele fosse o sacrifício, né? E Jesus foi o sacrifício perfeito, né? O plano perfeito de Deus foi realizado em seu Filho que foi, né, sacrificado. Como diz a palavra em 1 João capítulo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. E a palavra propiciação significa o sacrifício que desvia a ira de Deus. Então Jesus foi o sacrifício que nos deu a redenção, a reconciliação com o Pai. Então aqui a palavra do Senhor diz: pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E Deus se agradou do sacrifício de Jesus porque é como ele falou aqui logo no início do capítulo. Ele diz assim, deixa eu ver aqui,
Eu te glorifiquei na terra. Isso. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele completou a obra que Deus deu a ele para ele fazer, né? Outra palavra também que se conecta a essa palavra aqui é uma palavra que está lá em Hebreus também, no capítulo 5, lá no versículo, a partir do versículo 7, olha só o que a palavra diz. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, é o que a palavra do Senhor está dizendo. Jesus, ele foi reverente em submissão a Deus, e a palavra diz que, embora ele sendo filho, ele aprendeu a ser obediente por meio do que ele sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Agora, olha só, ele se desfez, né, como lá em Filipenses 2 a gente leu, e a palavra do Senhor diz que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devia apegar-se. Porque se fosse algo que ele se apegasse, então ele não se esvaziaria. Ele não se tornaria um ser humano, uma carne, né? Semelhante, como diz a palavra, semelhante aos homens. Mas Jesus, ele não considerou ser igual a Deus algo a que ele devesse se apegar. Não, porque o plano de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus veio, se manifestou no devido tempo como Deus havia determinado, né? Como o Senhor, ele nos vê todos os dias, ele nos vê agora nesse momento e ele sabe o que eu estou falando. Você também deve estar entendendo o que eu estou dizendo a respeito deste plano determinado de Deus da sua graça, no seu tempo devido, que foi realizado em Jesus Cristo, como diz a palavra do Senhor. Inclusive, isso está escrito muito claramente lá em Efésios capítulo 1. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Olha só. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Glória a Deus. Vou ler de novo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus,
para o louvor da sua glória. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela deixa muito claro, como diz aqui no versículo, especificamente o versículo de número 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Deus estabeleceu um bom propósito em Cristo. E aqui diz que ele revelou o mistério da sua vontade. E a revelação desse mistério, como diz aqui, e nos revelou o mistério da sua vontade. Que mistério da sua vontade? Como diz a palavra continuando, que de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual foi? Qual é o mistério? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam elas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E como vimos várias vezes repetindo, sermos predestinados, né? Como diz o versículo 5, em amor nos predestinou. E aí no versículo de número 11 também vai repetir, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então nessa parte a gente sempre vai ver, muitas vezes, né, plano, né, bom propósito. A palavra propósito aqui se repete várias vezes, né, propósito da sua vontade, tanto no versículo 5 como no versículo 11, né, fala várias vezes aqui da sua gloriosa graça, da sua predestinação, da sua escolha. Então, do versículo 3 no caso, até o versículo de número 14 que eu li, aqui está escrito exatamente esse plano de Deus em Cristo para nos reconciliar com o Pai, conectando aqui, ligando essa palavra com aquela que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 21, que ali tem tudo a ver, né? É só você pegar essas duas palavras e você ler elas assim juntas, você vai ver aqui a conexão que tem. Inclusive, eu vou até abrir aqui para ler com vocês, para a gente poder já ter o entendimento aqui completo, né? Fala assim, ó. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí o versículo 17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, vemos aqui o Senhor, ele nos deixa claramente específico, né, detalhado, sem nenhuma sombra de dúvida sobre essa redenção que ele nos deu em Cristo, sobre essa reconciliação que ele nos deu em Cristo. Então, quando nós voltamos lá para Hebreus, a gente vê aqui, novamente no versículo 16, né? A gente está focando nesse versículo. O que o versículo 11 ao versículo 14 nos diz é aquilo que Cristo fez, né? Inclusive o versículo 13 até nos chama, é um desafio. Ele diz para nós: saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou.
pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Jesus, quando fez isso, né, esse sacrifício que ele fez, qual foi o propósito dele? Inclusive, no versículo de número 12 fala assim, ó, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Lá em João, no capítulo 17 que a gente estava vendo, Jesus, na oração, ele fala a respeito dessa santidade e ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui, aqui ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, só confirmando o que Hebreus 13:13 está dizendo, né? 13:13 e 12 no caso, né? Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, Jesus santificou. E o versículo 13, que nos desafia, o 14, que completa o 13, fala: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Vou ler do 13, ó. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus ele sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, qual era o propósito de Jesus estar fazendo isso? Aqui em João 17 ele também disse, olha só, lá no versículo 24, ele fala assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. E antes desse capítulo aqui, lá no 14, a gente conhece quando Jesus ele fala: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, né? Vou preparar-vos lugar e virei outra vez, para que aonde eu estou estejais vós também. Ó, versículo de número 3, ele diz, né? E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Para que vocês estejam onde eu estiver. E aqui no 17, ele diz exatamente a mesma coisa. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Onde eu estou e vejam a minha glória. Ou seja, quando diz aqui em Hebreus 13:14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir, é por esse propósito que nós temos que sair até ele, como diz no versículo 12, e sofrer a mesma desonra que ele sofreu. Por quê? Porque nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade eterna, permanente, como diz aqui em Hebreus, o reino inabalável. Hebreus 12:28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, olha só o que a palavra do Senhor está dizendo. Recebemos um reino inabalável e que sejamos gratos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, Jesus ele sofreu com o propósito de santificar o povo, ou seja, de lavar o povo pelos seus pecados, de salvar, de resgatar, como ele mesmo disse: eu não vim para o bom, eu vim para o doente, eu não vim para o justo, eu vim para o pecador, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, né? Então, o propósito de Jesus foi esse. E se entendermos, e como diz aqui a palavra, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Se entendermos que o sacrifício que Cristo fez, Deus se agradou. Se entendermos que o que Jesus tinha, Ele repartiu conosco, que o que Jesus tem, Ele reparte conosco. Se entendermos que Ele não nos esqueceu, Ele não nos deixou, porque Ele não se apegou
né? Embora sendo Deus, não se apegou ao ser igual a Deus, né? Como se fosse algo que ele devesse se apegar. Se entendermos, e como diz lá do versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, se nós entendermos Jesus ter não se apegado, ter se esvaziado, ter se tornado semelhante aos homens, e nessa forma humana ele ter se humilhado, né, se esvaziado, se humilhado e obedecido até a morte de cruz, e nós fizermos o mesmo, que é o versículo que eu quero fechar, não, que eu quero completar essa mensagem aqui, essa parte aqui, ó, para finalizar o entendimento completo, para a gente entender. Diz assim, 1 Pedro 2, a partir do 19, fala: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. E o que foi que Jesus ele sofreu? Jesus, ele não mereceu, sofreu injustamente. Quem merecia era a gente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, olha só, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ou seja, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz claramente que tudo que Jesus ele fez, e esse sacrifício, como diz a palavra aqui em Hebreus 13, 16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou. Jesus, ele não nos esqueceu. Jesus repartiu o que Deus deu a ele, como eu li em João 17. E Jesus, ele foi o sacrifício que agradou a Deus. E aqui a palavra do Senhor diz: mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Então, tudo que Jesus ele fez foi como um exemplo deixado para que a gente siga os seus passos. É como está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Para que a gente seja imitador de Jesus. Em Efésios, no capítulo 5, também lá no versículo 1 diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, o resumo, irmãos, desse versículo 16 de Hebreus capítulo 13 é para que nós olhemos para Jesus e imitemos aquilo que Jesus fez. Porque se nós estivermos olhando para Jesus, a gente nunca vai se esquecer de fazer o bem, a gente nunca vai deixar de fazer o bem. Não vamos negar o bem a quem é devido, como diz lá em Provérbios 3, mas na oportunidade, sabe, nós vamos fazer o bem. Nós vamos realizar esse bem de Deus. Porque Jesus, ele foi a manifestação maior do bem de Deus para nossas vidas. Porque ele mesmo, quando foi chamado bom mestre e tal, Jesus diz: por que me chamas bom? Só um é bom, que é o Pai. Então Deus, ele manifestou o bem. Deus manifestou sua bondade no seu Filho. E nós hoje estamos aqui agraciados por essa bondade, abençoados por essa bondade, como está lá também em João 1, do 16 ao 18, né? Que porque temos sido abençoados, né, pela sua graça. Eu vou até abrir aqui para que a gente possa ver
Olha só como é específico, não deixa nenhuma dúvida. Diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, olha só. Jesus tornou Deus conhecido, ou seja, Jesus ele manifestou quem é Deus. Ou seja, quando fazemos aquilo que Deus ele manda, então nós estamos seguindo seus passos, nós estamos o imitando. Como diz aqui também em 1 João, no capítulo de número 5, já no finalzinho, quando fala assim, ó: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, é como diz, irmão, sabemos também que o Filho de Deus veio e, como eu li desde o início, né? Jesus ele veio e o propósito de Jesus ter vindo foi exatamente esse, para como eu li agora há pouco em 1 Pedro, capítulo 2, do 19 ao 24, ao 25, ali diz para que sigamos os seus passos, pois Cristo sofreu em nosso lugar, nos deixando o exemplo para que sigamos os seus passos. Então, quando entendemos esse bem do que a palavra de Deus ali está dizendo, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, inclusive, um dos sacrifícios é esse daqui, ó, de Romanos 12, 2, 1 e 2, que fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim como Jesus foi o sacrifício, assim como Jesus ele deixou o exemplo para que sigamos os seus passos, assim sejamos, assim façamos, porque é como João ele disse ali na primeira epístola, porque neste mundo somos como ele, né? Porque neste mundo vivemos como ele. Então, aqui diz que este é o sacrifício que nós temos que ser, que temos que oferecer a Deus, vivo, santo e agradável, que é o culto racional que nós damos ao Senhor. E não nos amoldar ao padrão deste mundo, mas nos transformar a cada dia, cada vez mais, pela renovação da nossa mente que recebemos pela palavra e pelo Espírito Santo, para que a gente possa, como diz a palavra aqui, ser capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para finalizar, irmãos, eu quero terminar com essa palavra de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 24, quando a palavra do Senhor ela vai nos dizer assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que você possa refletir, meditando nessa palavra, no que você acabou de ouvir a respeito desse fazer o bem, que de tais sacrifícios Deus se agrada. E quero deixar também essa última palavra que se encontra em Lucas, capítulo 12, acredito que seja uma palavra bastante conhecida, que diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre,
Dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Olha só, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegres. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E sabemos que a riqueza para com Deus, que ser rico para com Deus é o nosso coração, é Ele ser o nosso tesouro. Essa é a verdadeira riqueza, irmãos. Como disse o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19 ao 21, e ele ali deixa muito claro para que não acumulemos tesouros nessa terra, né? Onde traça e ferrugem corrói, e ladrões arrombam e roubam, mas a gente acumule, a gente ajunte tesouros no céu, onde traça e ferrugem não corrói, não destroem, e os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver, Jesus ele disse claramente, Mateus capítulo 6, versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então que o seu tesouro ele esteja no céu, seja o Senhor, seja fazer a vontade do Senhor, porque é aí que vai estar também o seu coração, ou seja, é aí que vai estar também sua vida, como diz Provérbios 4:23, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E é só Deus quem conhece o coração, irmãos, porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 17:9 que o nosso coração ele é doente, que o nosso coração ele é corrupto, que tem uma doença incurável, né? Como diz lá, né? Quem poderá, né, curá-lo, né? Deixa eu até abrir aqui para compartilhar direito com vocês, para não falar um versículo assim por cima, né? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Olha só, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa e a doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, nosso coração, a palavra do Senhor fala que é corrupto, né? Que é enganador e que tem uma doença que é incurável. E ainda pergunta, quem é capaz de compreendê-lo? E aí no versículo 10 está a resposta. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, lembre-se sempre que Deus ele examina seu coração, que sonda o seu coração e examina a sua mente, para te dar de acordo com a sua conduta e para te recompensar, como diz a palavra, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então que seu coração sempre esteja no Senhor, sempre seja limpo e sempre seja sincero e leal ao Senhor. Como a palavra do Senhor ela nos fala lá no livro de Crônicas, primeira Crônicas, no capítulo de número 29, fala assim, ó Senhor Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Então que nosso coração possa sempre ser mantido leal ao Senhor, exatamente pela obra do Senhor, pelo agir do Espírito Santo, tão somente confiante e dependente da graça, irmãos, porque não é por nós que nós fazemos, não é em nós que está a capacidade, é dele que vem essa capacidade, como a palavra do Senhor ela diz em 2 Coríntios, no capítulo de número
3. Mas eu quero ler aqui 1 Coríntios 1, que fala assim, ó. 1 Coríntios 1, do 30 ao 31. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo, que se tornou sabedoria de Deus, ou seja, revelou a sabedoria de Deus, né? Que é justiça, santidade e redenção. Amém? E a outra que eu acabei de falar agora é a que está lá escrita em segunda, né? 2 Coríntios, capítulo de número 5, que fala assim. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto... Não. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, é o 3 mesmo isso. Fala assim, ó. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, pois a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, está muito claro aqui, irmãos, que diz que não que nós possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. A gente não tem como, né? Até porque, na verdade, não importa qual seja o mérito que a gente tenha pelo esforço que a gente faça, essa capacidade nunca virá de nós. Ela sempre virá do Senhor, porque nós somos apenas vasos de barro, como diz o capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não vem de nós, é dele, provém de Deus. Então, que possamos entender que Ele nos deu esse poder e graças a esse poder, olha só, aqui em Filipenses capítulo de número 2, deixa eu ver se é o 2, né? Ou é o 3. Se eu não estou enganado, deve ser o 3 mesmo. Não. É aquele que é bem conhecido. Estava na minha mente agora, ó. Mas aí eu acabei esquecendo. Quer dizer, eu acabei esquecendo não. Eu só não estou encontrando porque... É em Filipenses mesmo? Ou eu estou confundindo com Efésios? Deixa eu ver aqui. Eu acho que deve ser em Efésios, né? Efésios 3. Isso, é isso aqui, Efésios 3. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, nós temos esse poder que Deus nos deu. E é graças a esse poder que Ele nos deu, como disse nosso irmão Pedro, lá na sua segunda carta, se eu não estou enganado. Vamos lá para a segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, eu quero só frisar aqui o 3, que diz que o poder de Deus, seu divino poder, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja,
O poder de Deus, irmão, que veio pelo pleno conhecimento que Jesus nos deu e o Espírito Santo em nós nos dá a cada dia, esse poder ele nos capacita de acordo com a necessidade que temos, como diz aqui, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, para essa vida e essa piedade, essa pura e essa sincera devoção a Cristo, como 2 Coríntios capítulo 14, né? Ou é o 12, capítulo 12, se não me engano, versículo 3, é um 11:3, fala lá que nós temos, né? E aí termina dizendo assim: por isso mesmo, se empenhem para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Por quê? Porque no pleno conhecimento do Senhor Jesus, vamos o quê? Ser operantes e produtivos. Por quê? Porque elas vão, como diz aqui a palavra, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, se empenhem ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, empenhem-se, novamente a palavra empenhem-se, né? Como no 5, tá aqui, repete no 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. E no 5 fala, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e aí vai cada uma dessas qualidades. E o 10 termina aqui dizendo, 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, se empenharem para consolidar o chamado e a eleição de vocês, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus e que Deus, através do Espírito Santo, te capacite e te abençoe cada vez mais. Eu declaro em nome de Jesus que você é bênção, que você é frutífero e que você vai sim fazer a vontade de Deus e viver tudo o que Ele tem planejado para a sua vida, porque você é mais do que vencedor e tudo você pode nele que te fortalece, e Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Então somente descansa nele, confia nele e depende dele, porque Ele te ama e está cuidando de você. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, que Deus abençoe. Graça e paz. Tchau.